Atos capítulo 4, nós leremos a partir do verso 23, até o verso 31. Depois de meditarmos a semana passada sobre a convicção de fé de Pedro e João diante daquela oposição, homens simples, mas cheios do Espírito, que decidiram obedecer a Deus acima dos homens e não se calar diante das ameaças. O texto agora nos conduz ao próximo momento dessa história, o retorno deles à comunidade de fé. Após serem pressionados e ameaçados pelas autoridades, eles voltam agora para junto dos irmãos e eles compartilham tudo o que havia acontecido. E diante daquela oposição, diante daquele contexto que começa já a acontecer ali de perseguição, a igreja não recua, a igreja ora, como nós veremos aqui. Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, que foi lida e agora será exposta, Deus. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco. Que somente a sua voz seja ouvida nessa noite. Pai, que o teu Espírito nos quebrante e nos molde mais parecido com Cristo Jesus. Ó Deus, e nos transforme. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Você deve se recordar que Pedro e João, eles foram ao templo na hora da oração, e naquele contexto, eles curaram um mendigo aleijado. Fala, nossa, o pastor está repetindo isso já faz umas 4 semanas, é verdade, porque esse é o contexto por trás de tudo que nós estamos lendo até agora. Eles aproveitaram aquela oportunidade, eles aproveitaram a atenção da multidão para pregar o evangelho e explicar o milagre que não havia acontecido por poder humano, mas que havia acontecido pela fé em Jesus. E nós vimos então que a liderança do templo, os sacerdotes, o capitão da guarda, os saduceus, eu expliquei a semana passada de forma resumida quem é cada um desses grupos, eles ficaram profundamente incomodados. Eles ficaram irritados, os apóstolos estavam ensinando o povo, os apóstolos estavam proclamando que Jesus havia ressuscitado dos mortos, algo que inclusive eles confrontavam diretamente a crença dos saduceus.
E nós vimos que, como o horário já estava avançado, eles decidiram prendê-los até o dia seguinte. Ou seja, Pedro e João chegaram naquele horário da oração, tiveram esse momento de compartilhar da palavra do Senhor, foram confrontados pelos líderes religiosos, o horário avançou e agora eles ficaram presos. Eles passaram a noite ali. E eu destaquei a semana passada que é a primeira vez em Atos que os seguidores de Jesus são presos por causa da pregação do Evangelho. Isso vai ser algo que se torna comum agora. Pedro e João, eles passam a noite na prisão. No dia seguinte, eles são levados diante desses líderes religiosos, o Sinédrio ali, que era a Assembleia Suprema, o Conselho, o Tribunal dos Judeus. E ali eles são ameaçados na tentativa de conter o avanço da mensagem, e eles recebem uma ordem direta: não falem mais e não ensinem no nome de Jesus. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles permanecem firmes, eles permanecem corajosos diante daquele sinédrio, aquele grupo que havia conspirado contra Jesus. E eles falam com a convicção, ou com convicção, que Jesus é o único Salvador. E eles se recusam a se calar, mesmo sobre ameaças. As autoridades intensificam as ameaças, mas eles acabam liberando Pedro e João, pois não tinham base para mantê-los presos. Eles estavam diante do milagre evidente ali, a reação do povo que glorificava a Deus. E aquele milagre era muito evidente, porque aquele homem, já com mais de 40 anos, era uma prova incontestável do que havia acontecido. E mesmo diante da oposição, Deus, ele preserva os seus servos. E é nesse cenário de pressão, é nesse cenário de ameaça, é nesse cenário de livramento que se desenrola a história e que nasce a oração que nós acabamos de ler. Agora, uma vez libertos, Pedro e João, eles voltam para os seus. E esses seus aqui é muito importante. Ou seja, eles reúnem-se com a igreja. Eles se reúnem com seus irmãos em Cristo. E ao chegarem ali, eles compartilham tudo o que o conselho, aqueles líderes religiosos lhes havia dito. Ou seja, eles se reúnem com aqueles irmãos e eles começam a compartilhar o que eles viveram. E logo no início desse relato, nós já aprendemos algo muito importante que eu quero dar destaque aqui. A igreja, ela é o corpo de Cristo, por meio do qual Deus edifica e sustenta o seu povo, e nós precisamos de Deus, obviamente, mas também precisamos uns dos outros. Não é possível viver o cristianismo de forma isolada. Pedro e João, eles não enfrentam tudo sozinhos, eles não guardam para si o que estavam passando, eles voltam para a igreja, eles compartilham as suas lutas, eles se fortalecem na comunhão. Isso nos ensina a importância de caminharmos juntos, de estarmos ligados aos irmãos e de abrirmos a nossa vida, especialmente nos momentos de pressão. É na comunhão do corpo de Cristo, da igreja, que nós somos fortalecidos. Você tem no seu coração essa igreja para você contar e dizer assim: voltaram para os seus companheiros. Nós somos aqueles que vivemos igreja de forma plena, queridos, e nós somos fortalecidos no meio dos nossos irmãos, ou nós somos aqueles que vivemos igreja e usamos uma máscara dentro da igreja e ninguém acessa a sua vida? A sua vida é inacessível. Eu não estou dizendo com isso que você tem que sair abrindo o seu coração e a sua vida para qualquer um, mas estou perguntando se você vive igreja de tal forma
que as suas lutas, as suas dificuldades são compartilhadas. Abrir a vida, compartilhar o que estamos vivendo é essencial para não desanimarmos. Por isso nós precisamos de comunhão real, queridos. Por isso nós precisamos de pequenos grupos. Por isso nós precisamos de relacionamentos discipuladores. Por isso nós precisamos de amigos de caminhada, não sei como você quer chamar, mas pessoas com quem possamos ser sinceros, dividir nossas lutas e receber encorajamento. Eles saem daquele contexto de pressão, e eles não saem dali para comer uma pizza e abrir uma garrafa de Coca-Cola para celebrar a prisão que eles estão tendo ali, ou o livramento da prisão. Eles saem dali reunidos com a igreja, para compartilhar as bênçãos do Senhor, para compartilhar o que Deus tem feito no meio da igreja. Como eu disse, pessoal, tem muita gente que vive igreja, mas vive igreja sem entender o que é igreja. Nós até gostamos de estar reunidos, até participamos de algumas atividades, mas nós não abrimos, não deixamos alguém acessar o nosso coração, as nossas dores, e como eu disse, isso não é para qualquer um, mas nós precisamos alimentar relacionamentos. E quando eles chegam ali, e eles compartilham isso, continua o verso 24 comigo. Ouvindo isso que o relato deles, levantaram juntos a voz a Deus. Logo que aqueles irmãos reunidos compartilham tudo o que havia acontecido, eles oram. Não basta só compartilhar, não basta só dar um tapinha nas costas, é preciso orar. Nós já vimos ao longo dessa série, nos capítulos anteriores, a centralidade na oração, na vida e da dinâmica da igreja. A igreja primitiva era uma igreja marcada pela oração. Aqueles primeiros cristãos viviam em constante dependência do Senhor, cultivavam uma vida regular de oração. Olha como até aqui a oração aparece com destaque nas narrativas do livro de Atos. Atos 1,14, nós já passamos por esse texto. Todos eles se reuniam sempre em oração. Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 3,1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E agora, após a perseguição, a igreja se reúne e levanta a voz em oração a Deus. A primeira perseguição dos apóstolos, queridos, é seguida por uma reunião de oração da igreja. O povo de Deus, diante da pressão, volta-se para Deus em oração. Porque a oração é o instrumento pelo qual a igreja, independência da soberania de Deus, busca comunhão, busca direção, busca poder do Espírito para preservar fielmente, perseverar fielmente, especialmente em meio às provações. Nós devemos buscar a Deus em oração em todas as circunstâncias. A oração é uma dádiva, é um presente do nosso Pai Celestial. Nas mensagens anteriores eu destaquei a importância da oração na vida da igreja. Mas hoje eu quero olhar de forma mais específica para o conteúdo, para a estrutura de oração desses irmãos. Porque ao observarmos essa oração, nós podemos, e essa é a ênfase que eu quero dar nessa noite, destacar 3 características fundamentais da oração daqueles irmãos. Primeiro, era uma oração fundamentada na soberania de Deus. Segundo, era uma oração guiada pelas Escrituras. Terceiro, era uma oração comprometida com a missão. Aqueles irmãos, queridos, eles não começam a sua oração com uma lista de pedidos. Aqueles irmãos não começam a sua oração expondo as suas necessidades. Eles começam a sua oração exaltando quem Deus é.
eles trazem à mente a soberania de Deus. A oração é o reconhecimento da soberania de Deus e da nossa dependência de que Ele age em nosso favor. Verso 24, ó soberano, Tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Eles se dirigem a Deus como soberano Senhor, o Criador do universo. Quando eles oram, eles reconhecem que Deus é aquele que governa todas as coisas, que nada está fora do seu domínio, que nada foge do seu controle. Eles dão honra a Deus, eles dão glória a Deus como Criador de todas as coisas. Mas olha que interessante, eles não param apenas na criação. A soberania de Deus significa que Ele governa absolutamente todas as coisas, de modo que nada acontece fora do seu propósito, e é exatamente isso que a igreja reconhece aqui. Veja os versos 27 e 28. Olha o que eles dizem depois de reconhecer a soberania de Deus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade já haviam decidido de antemão que acontecesse. O que eles estão dizendo é que aqueles homens que se levantaram contra Jesus, que conspiraram, que agiram com maldade, ainda assim estavam cumprindo aquilo que Deus havia determinado. O julgamento e a morte de Jesus não aconteceram por acaso, por um acidente da história. Deus, desde o princípio, Deus havia determinado a cruz como meio de redenção, para que Cristo levasse sobre si o castigo do pecado, a ira que era devida a nós. E eles reconhecem que a soberania de Deus não está apenas sobre a criação, está também sobre a história, até mesmo a oposição, até mesmo a injustiça, até mesmo o sofrimento não fogem do controle de Deus. O enredo aqui é muito importante, pessoal. Eles estão voltando de uma noite de prisão. Eles estão voltando de uma ameaça. Eles estão voltando de um grupo de líderes que mandaram eles calar a boca. Em outras palavras. Fiquem quietos. Não preguem mais o evangelho. E agora eles compartilham isso e eles oram a Deus dizendo: Deus é soberano. Deus controla todas as coisas. Até a morte de Jesus estava nos planos de Deus e não fugiu do plano de Deus. Queridos, Deus está no trono. Ele não apenas conhece o futuro, Ele governa todas as coisas segundo a sua vontade. Ele está envolvido em cada aspecto da criação, em cada detalhe da nossa vida. Nenhuma área da nossa vida está fora do alcance do seu plano soberano. Há um autor, talvez já tenha mencionado aqui outras vezes, Jerry Bridges, no seu livro Deus está mesmo no controle. Ele diz assim: nós devemos depender de Deus para fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. De igual modo, temos de depender dele para nos capacitar a fazer o que precisa ser feito por nós mesmos. Queridos, a vida cristã ela é marcada por total dependência de Deus. Há coisas que estão completamente fora do nosso alcance. Eu e você não conseguimos mudar algumas circunstâncias. Eu e você não conseguimos transformar corações. Eu e você não conseguimos controlar todas as situações. E por isso nós oramos, reconhecendo que só Deus pode agir. Mas também há responsabilidade que são nossas. Nós precisamos obedecer, nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos testemunhar, e até nisso nós dependemos de Deus, porque é Ele quem nos fortalece e nos capacita. Foi exatamente isso que aqueles discípulos fizeram. Diante da oposição, eles oram. E como nós veremos ainda aqui no texto, eles pedem ousadia e capacitação para continuar proclamando a Cristo. A nossa vida está nas mãos de Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, e por isso nós podemos descansar nele. Deus não é frustrado.
pelas nossas circunstâncias. E nós podemos confiar nele até mesmo quando o nosso coração está aflito. O nosso sofrimento não é vazio, ele está dentro do propósito eterno de Deus que conduz todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Por isso o crente ora e na sua oração ou na sua vida demonstra que ele confia na soberania de Deus. Nada foge do controle de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus permitiu que você estivesse aqui hoje. E se ainda que você estivesse saindo da sua casa e os dois pneus do seu carro furassem, e você não tivesse só um step, não tivesse outro, e não pudesse estar aqui, ainda assim não fugiu do controle de Deus. Porque Ele conhece todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso eles oram, fundamentado na soberania de Deus, diante daquele momento. Mas a oração deles não é só fundamentada na soberania de Deus, ela também é guiada pelas Escrituras. Ou seja, como nós veremos aqui, eles enxergam aquilo que eles estão vivendo como algo que Deus descreveu sobre aquilo. Eles oram o Salmo 2, os 2 primeiros versículos do Salmo 2, porque eles interpretam a realidade que estão vivendo pela palavra de Deus. Eles mostram que a rebelião humana contra Jesus já havia sido prevista por Deus. Aquilo que eles estavam vivendo não era uma surpresa, não era um descontrole da história, era cumprimento do que Deus em seu plano eterno já havia revelado. O Deus que governa a história também fala por meio da palavra. Olha o que diz os versos 25 a 26. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E o que Davi disse? Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha o que diz lá Salmo 2, verso 1 e 2. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Alguma semelhança? Davi aqui é um tipo de Cristo. Ele vê as nações do seu tempo enfurecidas, conspirando, tramando contra Deus. Elas se opõem ao Senhor, se mantêm contra o seu ungido. Davi é o rei ungido pelo profeta Samuel, conforme as instruções do Senhor, mas Davi é apenas um sinal, Davi apenas aponta em direção a Cristo. Davi fala profeticamente acerca de Jesus Cristo, que é o rei e que é ungido. Os discípulos, eles oram o Salmo 2. Eles veem o Salmo 2, eles leem o Salmo 2 como cumprimento em Cristo, como uma profecia messiânica, aplicada ao contexto de oposição a Jesus o ungido. E também eles veem ali a perseguição da igreja. O Criador dos céus ainda está no controle, mesmo quando os inimigos se enfurecem contra o povo de Deus, como fizeram com o Filho de Deus. Eles oram esse salmo como resposta à palavra de Deus, reconhecendo que eles estão sendo confrontados a permanecer fiéis a Jesus Cristo, o ungido de Deus, diante da rebelião das nações. Eles estão sendo confrontados a permanecer fiéis. Ele é aquele que Deus estabeleceu como rei soberano sobre toda a oposição humana. Em resumo, queridos, o Salmo 2 dá àqueles irmãos, dá àquela igreja, o consolo de saber que toda a perseguição está debaixo do controle soberano de Deus. É isso que eles percebem. Deus já falou lá por meio de Davi, Deus já anunciou, e o que nós estamos vivendo é aquilo que o nosso Senhor viveu, e não está fora do controle deles. Eles não interpretam a realidade pelas ameaças, mas pela palavra. Muitas vezes fazemos o contrário, não é verdade?
a gente olha para a ameaça, a gente olha para o perigo e a gente fala, ah, Senhor, me livra dessa, de novo. Né? Mas eu acho que a gente ainda é uma igreja que não sabe o que é sofrer oposição, pessoal. E alguns oram para que haja uma perseguição. Eu oro para que Cristo volte antes, mas se for necessário haver uma perseguição, que sejamos aqueles que permanecem fiéis. Porque hoje ser crente, já falei isso aqui outras vezes, virou moda. Ser crente não tem mais caretice nenhuma, pessoal. O crente era o ignorante com a Bíblia debaixo do braço. Hoje o crente é o cara que não muda mais nada do país que nós vivemos. Porque você tem políticos crentes, você tem pastores que deveriam ser crentes, você tem líderes nas empresas que se dizem crentes, e ainda assim são aqueles que o evangelho não faz diferença nenhuma na sua vida e na sua prática de vida. A igreja em Atos 4 nos ensina que a oração não é apenas um desabafo das nossas emoções. A oração não é apenas uma lista de pedidos diante do Senhor. A oração é uma resposta consciente à palavra de Deus. Ao orarem o Salmo 2, os discípulos mostram que não estavam interpretando a realidade a partir do medo, a partir das ameaças, mas a partir das Escrituras. E isso que nós estamos vivendo, Deus falou que iria acontecer. Sabe, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias de insensibilidade, nós estamos vivendo dias de falta de valores bíblicos em nosso tempo, queridos, e nada disso é surpresa, porque Jesus falou que isso aconteceria. A oposição que eles enfrentavam não era sinal de que Deus havia perdido o controle. A oposição não leva eles ao desespero. A oposição leva eles à confirmação de que a história continua debaixo do governo do seu ungido Jesus Cristo. Essa igreja também nos ensina que nós podemos e devemos utilizar as Escrituras para guiar as nossas conversas mais íntimas e profundas com Deus. Uma oração pautada na vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Nós podemos, queridos, e devemos aprender, como nós estamos aprendendo nas quartas-feiras aqui, a orar com os salmistas, a cantar com o salmista, e talvez em momentos difíceis a nossa oração ser: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, nada me faltará. Em verdes pastagens Ele me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Teu nome. Mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É uma oração que nós podemos fazer e nós devemos fazer. Nós podemos orar como o salmista, por exemplo, naquilo que nós lemos pela manhã. Eu abri o culto com os versos finais, e nós lemos na quarta-feira, meditamos nesses salmos, como diz assim o verso 9 do Salmo 71, não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita, juntos se planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. E aí ele fala: não fique longe de mim, ó Deus. Apressa-te em ajudar-me. Nós precisamos aprender a orar as palavras do Senhor, como Ele nos diz: que não seja a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Nós precisamos colocar nas nossas orações Escrituras, respostas à palavra de Deus. As nossas orações muitas vezes
interpreta que nós temos vivido uma vida ou até uma igreja que interpreta a realidade apenas à luz da realidade, não à luz da Bíblia. Uma igreja que ora sem direção bíblica, reagindo apenas ao que sente e vive. Será que as nossas orações revelam maturidade bíblica ou apenas a nossa urgência emocional e material? As nossas orações, né? Nós estamos num ano de eleição. Será que você orou pedindo para Deus dar direcionamento para a nossa nação? E aqui eu não estou entrando em partido nenhum, mas somente orar, pedindo para que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes. Ou você prefere levantar o lado A, o B e o C e brigar por qualquer um e orar pelas suas preferências pessoais, mas não orar em dependência essa palavra do Senhor, dizendo que eu sei que nada foge do controle da sua mão? É uma oração fundamentada nas Escrituras. Mas o terceira e última marca dessa oração é que é uma oração comprometida com a missão. Veja os versos 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Deles quem? Daqueles líderes que estão ameaçando. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles haviam acabado de curar, aquilo gerou todo aquele alvoroço, e agora eles querem que Deus o capacite, ou pedem para Deus o capacitar, para eles anunciarem a palavra. É interessante que diante das ameaças, a igreja não pede livramento nem conforto, ela pede ousadia, para continuar anunciando a palavra de Deus e a manifestação do poder de Cristo. Eles não recuam da missão, eles pedem graça para permanecer firmes nelas. É interessante, importante, impressionante perceber que poucos dias antes, os apóstolos estavam escondidos, já ressaltei isso aqui, estavam com medo, portas trancadas por causa dos judeus, mas agora, à luz de Cristo ressurreto, à luz da sua vitória sobre a morte, à luz do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, algo mudou profundamente. O medo deu lugar à ousadia. Fortalecido pelo Espírito, eles não se calam, eles oram por coragem, para continuar anunciando a palavra. É interessante que o texto não nos diz que eles não pedem para serem poupados de novos confrontos. Eles não pedem que não haja novo sofrimento, embora não seja errado orar assim, mas eles pedem algo maior: ousadia para permanecer fiéis. Eles não pedem uma vida fácil, eles pedem uma fé mais firmada em Cristo. Como a oposição estava se intensificando, eles desejavam a plenitude do Espírito necessária para poderem enfrentar a situação. Eles oram para que Deus fizesse sua vontade na vida deles e por meio deles. Queridos, e por isso é importante orar e conhecer as Escrituras, e por isso nos conduz a saber quem Deus é, a abrir e ver a situação à luz das Escrituras, mas também a abrir o nosso coração e lembrar das palavras do Senhor, porque o próprio Jesus havia dito que o mundo os odiaria. O próprio Jesus havia dito que eles enfrentariam aflições, mas também declarou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa certeza que sustenta a igreja, Cristo já venceu. O Espírito Santo nos dá capacidade, coragem e ousadia para cumprir a nossa responsabilidade missional, porque nós somos chamados a anunciar o Evangelho com fidelidade, com ousadia, vivendo e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E isso envolve testemunhar com palavras, compartilhar, verbalizar o Evangelho de forma clara, intencional e fiel às Escrituras. Sim, precisa falar, precisa pregar, precisa anunciar,
precisa dizer, Jesus morreu por você. Precisa dizer, você é um pecador. Precisa dizer. Mas por outro lado, precisa se testemunhar com a vida. Porque nós precisamos dizer, mas viver de maneira coerente com aquilo que cremos e pregamos. Então, é duplo. Nós testemunhamos com palavras, mas nós testemunhamos com a vida. Mas nós permanecemos firmes sob pressão e oposição. Não recuar diante da oposição, mas perseverar com coragem. Depender do Espírito Santo, entender que a missão não é cumprida pela nossa força, mas pelo poder de Deus. A gente vive numa sociedade hoje, pessoal, que já não persevera mais. Se está ruim no seu trabalho, o que você faz? O que você faz? Muda de trabalho. E tem problema mudar de trabalho? Não, mas é que tem gente que muda o tempo todo, né? O problema é que você muda o tempo todo. O chefe puxou um pouquinho, deu um feedback, é a moda, né? Te chamou lá, te deu um feedback um pouco mais pesado, eu não concordo com esse chefe. Eu vou buscar outro emprego porque a empresa não me valoriza. Primeira briga que você tem no casamento, o que você faz? Espero que você não. Mas o que a nossa sociedade faz? Não dá certo. Incompatibilidade. Nós somos tão diferentes. E nós somos, pessoal. Dois pecadores miseráveis vivendo no mesmo lar, dependendo da graça de Deus. A gente não sabe mais perseverar, a gente não sabe mais o que é isso. E aí a gente olha e fala assim, Senhor, me livra disso. Isso aqui não está legal para mim. E aí a gente pega e a gente vai embora de todos os ambientes o tempo todo. E a gente faz isso no casamento, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso na igreja. Não, essa igreja aqui não está crescendo. Tem alguma coisa errada. Então vou mudar de igreja. Será que a gente não podia orar mais para Deus nos dar mais ousadia de viver mais o Evangelho e proclamar mais para que Ele traga mais pessoas? Não, mas eu vou mudar de igreja. Nessa igreja aqui, cuidar das minhas crianças é complicado. Não tem gente para cuidar das crianças, né? Eu vou na outra que eu faço o check-in pelo celular. E nada contra o que faz o check-in pelo celular. Ali eu consigo até monitorar o meu filho. E aí a gente vai vivendo assim o tempo todo. E a gente quer conforto. A gente não quer ousadia para viver a missão que Deus nos deu. A igreja primitiva nos ensina a orar, não por uma vida mais fácil, mas por coragem, para viver e anunciar Cristo, custe o que custar. Uma igreja comprometida com a missão, entende que não existe cristianismo sem proclamação e sem testemunho. Mas e nós? Será que nós oramos pedindo ousadia, para continuar anunciando a palavra de Deus e a manifestação do poder de Cristo? Quando foi a última vez que você pediu a Deus em oração uma oportunidade clara para compartilhar o Evangelho? Você saiu de casa e falou assim, Senhor, hoje me dá a oportunidade de sentar do lado de alguém e eu poder falar do seu amor para essa pessoa. Qual foi a última vez que ao buscar um emprego e você foi fazer umas entrevistas, você orou e falou assim, Senhor, me coloque no lugar onde eu possa testemunhar e brilhar a sua luz ali? Quando foi a última vez que você intercedeu pela salvação de pessoas da sua cidade, da nossa cidade, de Cotia, de Calcaia do Alto, e se colocou à disposição para acolher essas pessoas? Qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus alguém para discipular? Nós temos orado pedindo oportunidades para servir e para que Deus levante entre nós pessoas vocacionadas para a sua obra, ou nós nos colocamos como esses que são os vocacionados? Qual é o teor da nossa oração, pessoal? Eu me entristeço, me alegro e vivo todos esses altos e baixos da vida como qualquer pessoa, queridos. Mas o que eu sei é que quando Paulo escreve as suas cartas pastorais,
ele olha para Timóteo, ele olha para Tito e ele fala assim, o ministério não é fácil. Porque ele olha para eles e fala, participa comigo dos meus sofrimentos. É assim a vida cristã, queridos. Se a gente quer viver uma vida tão fácil, talvez o cristianismo não é um lugar para nós, talvez a vida cristã não é um lugar para nós, às vezes nós vamos participar do sofrimento, e às vezes alguma injustiça, alguma calúnia, que eu aqui, usando eu como exemplo, posso sofrer. Não se compara ao sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo vai dizer para mim, tanto faz morrer ou viver, porque se eu morrer é lucro, mas se eu viver, eu vivo por Jesus. Será que essa tem sido o teor da nossa oração, queridos? Será que se Deus começar a enviar mais gente aqui para a nossa igreja, você vai ser aquele que tem orado para Deus e falar, Senhor, me dê um coração para receber essas pessoas e para ajudar essas pessoas da sua caminhada? Eu oro para Deus, queridos, e às vezes eu falo, Senhor, me dê a oportunidade de capacitar, porque Efésios diz isso, os santos para exercerem o ministério que o Senhor deu, para não ser levado de um lado para o outro, mas também manda gente pronta para a sua igreja, porque eu não sei fazer tudo, eu não tenho todos os dons, mas ainda assim, que o Senhor quiser que eu faça, eu estou à disposição para fazer. A gente precisa ter ousadia nas nossas orações, queridos. Eu estou provocando isso para que você pense, porque a igreja que entende a sua missão, mesmo diante das adversidades, ela ora para permanecer fiel a Cristo. Ela entende que a sua missão é mais importante do que a sua segurança e do que o seu conforto. Se nós, e aqui eu estou colocando isso de uma forma hipotética, mas se por algum motivo nós não pudéssemos mais nos reunir aqui nesse local, você ia orar para que Deus continuasse nos dando conforto, ou apesar de não poder nos reunir nesse local, nós continuaríamos sendo igreja aqui em Caucaia? A gente se acostumou, queridos, com algumas coisas. A nossa oração não pode ser centrada apenas em nós mesmos, mas no avanço do reino. Eles pedem ousadia para testemunhar. Nós precisamos pedir ousadia para testemunhar, clamar pela salvação de pessoas, suplicar por oportunidade de servir e se colocar disponível para discipular e investir na vida de outros. Uma igreja comprometida com a missão, ela ora para servir melhor. Ela ora para servir melhor. E olha que interessante, e aí eu já caminho para o fechamento do texto. Porque no verso 31, nós vemos a resposta de Deus à oração da igreja. Eles oram, eles estão juntos, compartilham, eles oram, né, e na sua oração eles estão fundamentados na soberania de Deus, eles reconhecem que nada foge do governo de Deus, eles veem que aquilo que eles estão vivendo é parte do que Deus descreveu em sua palavra, eles pedem ousadia para continuar cumprindo a missão. Verso 31, enquanto eles oravam, o lugar que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Essa é uma daquelas respostas imediatas de Deus, nas quais Ele fortalece a fé do seu povo, mostrando que ouviu o clamor. É interessante que o tremor ele não é um espetáculo vazio, mas ele é um sinal. Deus está presente, Deus está aprovando, Deus está agindo. Assim como ele sacudiu aquele lugar, ele mostrava que também abalaria o mundo por meio do Evangelho de Cristo. Querido, eu não sei se você já teve experiências, não de tremer, mas de você orar e Deus mostrar claramente o que você deve fazer após a sua oração. Eu já compartilhei aqui.
E esse texto me faz lembrar disso. Me lembro que há muitos anos atrás, eu precisava ter uma conversa com o meu chefe para poder me ajudar a pagar a faculdade que eu estava fazendo. E aí eu me lembro, a Daísa conhece essa história, e eu me lembro que tinha um determinado horário que chegava um sinal de fax. Olha como eu estou velho. Chegava o fax do outro escritório dele. Quem não é fax, quem não sabe o que é fax, é um e-mail que vem de um telefone para o outro, sai uma folhinha impressa ali. É um negócio, não é um e-mail, tá pessoal? Estou explicando. Mas é um negócio que o irmão Hélio, depois você pergunta para ele que ele vai te explicar com mais. A gente tem um aqui na igreja, pessoal. Mas aí chegava um fax. E aí eu orei para Deus e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu morro de medo desse chefe. O Senhor sabe que eu não vou ter coragem de falar para ele, com ele. Mas se o Senhor me der algum sinal, se o Senhor... E eu fui ousado, pessoal. E Deus às vezes ouve isso, e ouviu. Se esse fax tocar agora, e chegar isso, enquanto eu estou sozinho com ele, eu vou lá levar o fax para ele e eu vou falar o que eu preciso falar. Queridos, por que eu orei isso? O fax tocou. Chegou. E eu precisei entrar na sala dele para levar o fax. E eu tinha que ir rápido, porque quando ele chegava e eu não levava rápido, ele brigava, né? Ô Bruno, a secretária falou que mandou, você não trouxe para mim? Aí eu falei, deixa eu levar. Aí na hora que eu cheguei na porta, eu falei, meu Deus, o que eu falo? Aí eu cheguei e falei, precisava conversar com você. Trabalhava no escritório de 3 pessoas. Eu falei, comecei a fazer faculdade. O meu salário é menos do que eu ganho para a faculdade. E eu não tenho condições de pagar a faculdade. Meu pai está me ajudando, é difícil para ele, mas eu estou nesse movimento. E aí ele falou, quanto que é a faculdade? Aí eu fui lá e falou, pegou o telefone, ligou para o contador, falou, o que dá para a gente fazer? Viu o jeito que dava para fazer. Em resumo, queridos, 80% da minha faculdade foi pago pela empresa, do segundo semestre até o final do curso. Uma resposta imediata de Deus. Deus faz isso sempre, pessoal? Não. Essa resposta, assim, nunca mais tocou um fax na minha vida. Até porque já nem existe mais. Mas são experiências com Deus, que você precisa disso na caminhada. Que Deus te mostre, aquele povo precisava daquilo. Não era espetáculo, não era nada disso, mas eles precisavam. Deus, nós vamos sofrer perseguição, o Senhor falou que isso vai acontecer, está difícil, não sabemos o que vai fazer, nos dê ousadia. E Deus falou, eu escutei vocês. E assim como no Pentecoste, o Espírito enche novamente a igreja, e eles não recebem alívio da missão, mas ousadia para cumpri-la. E continuam proclamando a palavra com coragem, mesmo diante das ameaças. A gente vai ver aqui agora que vai acontecer muitas. Queridos, nós precisamos entender algo muito sério. Não existe igreja viva, não existe missão eficaz, não existe pregação frutífera sem o poder do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem transforma corações. A gente pode trazer o maior dos teólogos aqui, o maior dos pastores, dos pregadores, mas quem convence os corações é o Espírito Santo de Deus. O Hernandes Dias Lopes diz uma frase, eu vou citá-la aqui, abre aspas. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito é o mesmo que cortar lenha com o cabo do machado. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito é o mesmo que cortar lenha com o cabo do machado. Eu nunca cortei lenha, mas eu não cortaria com o cabo do machado. Porque cortar com o negócio lá, o lado certo já é difícil, você imagina com o cabo do machado. Isso é fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito. É bater em vão. Mas no poder do Espírito, queridos, Ele faz. E a gente só obedece. Por isso, mais do que estratégias, mais do que métodos, mais do que programas e atividades,
Nós precisamos ser uma igreja que ora. Ora como? Individualmente, ora coletivamente, mas que também depende do Espírito, porque uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que fala com ousadia, é uma igreja que vive com fidelidade e é uma igreja que persevera na missão. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem. Porque esses versos de Atos não apenas descrevem uma história, eles pintam um retrato de uma igreja que sabe de onde vem e onde encontrar força em tempos de adversidade. É uma igreja que compartilha suas lutas. É uma igreja que se fortalece na comunhão, mas que acima de tudo busca a Deus em oração. Uma igreja que não entra em pânico e desespero, porque ela ora fundamentada na soberania de Deus. E por isso sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Uma igreja que não interpreta o momento que estão vivendo como algo aleatório, um acaso, porque ora guiada pelas Escrituras. Uma igreja que não clama por conforto, por uma vida mais fácil, porque está comprometida com a missão e pede coragem para permanecer fiel. E qual é o resultado de tudo isso, queridos? Deus respondeu, Deus se manifestou, Deus encheu aquela igreja com o Espírito. E eles continuaram fazendo exatamente aquilo que haviam sido chamados a fazer. Anunciar a palavra com ousadia. E nós? Que tipo de igreja somos? Nós oramos quando estamos em crise, vivendo um momento de transição, um momento desafiador. Nós pedimos por conforto, ou oramos porque vivemos em dependência de Deus? Porque a sua palavra nos guia e porque precisamos cumprir a missão. Se a gente quer ver Deus agir em nosso meio, se a gente quer ver Deus agir aqui em Caucaia, pessoal, já falei isso outras vezes, nós não precisamos inventar algo novo. Nós precisamos de duas coisas apenas, que desdobrem muitas outras: palavra e oração. Uma oração bíblica, centrada em Deus, alinhada com a sua vontade e comprometida com a sua missão. Que saiamos daqui nessa noite impactados, enviados, fortalecidos e comprometidos a viver e proclamar Cristo com coragem. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor. Jesus não dá.